Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos descreve a história do martírio de São João Batista. E hoje a igreja celebra o martírio de Santa Águeda, uma santa do século III, que era filha de uma família nobre que lhe deixou toda a herança, de tal modo que ela vivia em seu palácio, cercada do que há de melhor no seu tempo, até que o governador acusou-a de cristianismo. Era crime ser cristão durante o tempo da perseguição romana. Então, foram até a sua casa para prendê-la. No que a prenderam, ela disse: Senhor Jesus Cristo, eu te consagro tudo que eu tenho, todos os meus pertences são teus, e eu mesma sou toda tua. Faça de mim o que quiseres. Ela foi levada diante do governador, mas era tão bela que o imperador começou a cortejá-la, querendo casar-se com ela. Ela, obviamente, não cedeu àqueles encantos e disse: eu sou toda de Jesus Cristo. Não cederei aos encantos de homem algum. Ora, o imperador ficou furioso e mandou entregá-la a uma mulher de péssima vida chamada Afrodísia, com a qual ela passou 30 dias, com o objetivo de ser corrompida. Mas era tão firme na prática da castidade, em guardar a sua virgindade diante de Deus com retidão de consciência, que a própria mulher devassa pediu ao governador que ele a retirasse de sua casa, porque ela não conseguia sentir paz cometendo seus pecados. Então ela foi levada novamente à corte. Lá, mais uma vez, ele tentou seduzi-la, tentou afastá-la da religião, disse: não tens vergonha de te escravizares ao cristianismo? E ela respondeu: Cristo é a minha liberdade. Para mim, não há outra escravidão. E diante dele são palha todos os bens desta terra. Então, deram-lhe uma bofetada, que ela caiu desmaiada, e levaram-na para uma cama de tortura, dessas camas que esticam os membros até desconjuntá-los. Depois pegaram chapas de bronze em brasa, como tição, e foram queimando o corpo dela. E por fim, a iam torturando, enquanto pediam para que ela abjurasse da fé cristã. Ela não cedia, de modo algum, até que eles pegaram umas turquesas, estes alicates grandes, e foram arrancar-lhe os seios.
com estes torquês. Quando o verdugo chegou perto dela, ela disse: não te envergonhas de retirares os seios de uma mulher, quando tu foste alimentado pelos seios da tua mãe? Não tiveram nenhum escrúpulo em fazê-lo, retiraram-lhe os seios com a torquês. Em sangue, totalmente tomada de dor, ela foi jogada na prisão. Acontece que durante a noite ela estava desmaiada. Então aparece dentro da sua cela um ancião todo iluminado. Ela pergunta: quem és tu? Ele responde: eu sou São Pedro. Fui-te enviado em nome de Cristo. Não tenho para ti nenhum remédio humano, mas pelo poder de Cristo trago-te a cura para o teu seio. Então, São Pedro a curou inteiramente. Ela ficou sem nenhuma ferida. Foi novamente levada diante dos verdugos e da corte. Acontece que na noite anterior a este seu julgamento, aconteceu que quando os guardas a viram totalmente curada, eles ficaram com medo e fugiram. Então todas as prisioneiras disseram a ela: aproveita para fugir, já que eles te viram totalmente sarada. E ela disse: livre-me, Deus, de sair da arena enquanto não estiver garantida a palma da vitória. Não fugirei. Então a levaram diante do governador e todos aqueles homens ficaram admirados de que ela estivesse sarada. Pediram-lhe mais uma vez que ela abjurasse da fé. Ela não quis. Ameaçaram-no com mais torturas, dilacerando o seu corpo, até que jogaram-na numa chapa cheia de vidro e carvão quente, incandescente, para ferir e queimar o seu corpo ao mesmo tempo. Durante esta tortura, porém, aconteceu um terremoto na cidade de Siracusa e em Catânia, onde ela estava. E lá, todos começaram a gritar: isto é castigo de Deus, pelo mal que estás fazendo à donzela Águeda. De tal modo que caiu um muro e matou todos os verdugos que a estavam torturando. Ficaram espantadíssimos com o acontecimento. Então levaram-na de novo para a cela. E chegando à cela, ela, de joelhos, entregou a sua alma nas mãos de Cristo e foi recebida na glória dos céus. Queridos irmãos, que história tão heróica, de uma mulher valente, que em defesa da fé e da virgindade, soube ir até as últimas consequências, não voltando nenhum instante atrás na sua decisão de servir e amar a Jesus Cristo. Peçamos ao nosso Senhor, por intercessão de Santa Águeda, que nos conceda tanta virtude. A Igreja logo colocou o nome dela na oração eucarística primeira, que até os anos 60 era a única oração eucarística que se rezava na missa, de tal modo que o nome de Santa Águeda era pronunciado diariamente sobre os altares, em memória do heroísmo desta mulher
cristã. Peçamos ao nosso Senhor que nos conceda a mesma fortaleza, para que nós não nos corrompamos diante das tentações. Quando aparece alguma afrodísia na nossa vida para nos afastar da virtude, que nós não nos desviemos do caminho do bem, da graça, da santidade. Quando quiserem de algum modo nos confrontar para que nós nos desencorajemos do Evangelho, que nós soframos todas as consequências para confessar bravamente o nome de Cristo e jamais envergonhar o Evangelho de Deus. Santa Águeda interceda por nós, para que nós sejamos hoje valentes, combatentes, para que nós enfrentemos todas as dificuldades com dignidade e com coragem, porque a verdade de Deus nada tem a temer diante das mentiras do diabo. Santa Águeda interceda por nós, a fim de que assim nós possamos com a fortaleza vencer todas as dificuldades, sabendo que o Senhor nos sustenta e nos leva sempre em todos os perigos.